Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, de 1 Timóteo, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são os fiéis, estão bem firmados na verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Essa, irmãos, é a palavra do Senhor. Texto de Paulo ao seu filho Timóteo, e que eu desejo que seja transliterado de apenas palavras escritas num livro, mas que ganhe singularidade, propósito, encarnação, concretude, existencialidade na sua vida. Semana passada eu estive com vocês aqui pregando uma mensagem que eu intitulei o Evangelho como ele deveria ser. E nós falamos aí sobre cerca de 15 tópicos da fé que são essenciais, que são básicos, que são elementares, sobre os quais existe profunda divergência, adulteração, desvio, em função das questões ligadas à interpretação, e também a propósitos que são escusos, a necessidade de se controlar pessoas, a necessidade de torná-las subservientes a um propósito maior. Pois bem, eu postei a mensagem no YouTube, no meu canal, e divulgando nas redes sociais. E aí foi uma enxurrada de gente pedindo para que a gente fizesse a parte 2. E aí mandaram uma série de temas
para que eu comentasse, e eu fiz uma seleção, tirei os que eu já havia falado, e incluí aqueles que eu entendo que são interessantes para a gente conversar, e para você mais uma vez perceber o quanto que a mensagem tem sido adulterada, tem sido desviada dos significados mais profundos que Jesus se propôs a nos ensinar. Carta de Paulo a Timóteo. Paulo está escrevendo quando está na Macedônia, escrevendo ao seu filho na fé, fiel discípulo, companheiro de jornadas, que ele havia pedido que ficasse na cidade de Éfeso, a segunda maior metrópole do mundo antigo. A primeira era Roma, a segunda era Éfeso. Eu estive nas ruínas de Éfeso e fiquei extasiado, imaginando a grandeza daquele lugar, uma cidade de cultura grega e que tinha uma influência grande daquela região ali do Oriente, da Ásia Menor, e portanto ali estavam comerciantes, ali estavam pessoas de influência, ali havia um centro de comércio estabelecido, muito trânsito de pessoas, a grande biblioteca de Delfos, que a gente ainda vê as ruínas e ainda fica maravilhado com a beleza daquela construção. E portanto Paulo, sabendo que não voltaria mais a Éfeso, pede para Timóteo ficar ali. De fato, ele é um dos pastores que trabalha naquela igreja, que se tornaria grande referência para toda a Ásia. A igreja de Éfeso se mostra ao depois uma igreja sólida, uma igreja madura, uma igreja combatente. E nesse capítulo 4 que nós lemos, Paulo fala para o seu discípulo que ele deve continuar ensinando as verdades do reino de Deus, diante de uma luta que era travada, sobretudo com os gnósticos e com os judaizantes, que faziam adulteração da mensagem, que faziam simbioses e sincretismos da mensagem com as crenças egípcias, com os conhecimentos de mistério, com as filosofias ainda gregas, remanescentes, estoicas e dos epicureus. E aí Paulo diz para o seu filho da fé que ele deve continuar ensinando as verdades do reino de Deus, que ele deve continuar combatendo, e que fazendo assim, que ensinando essas verdades, ele não só preservaria a si mesmo, mas ele também preservaria a todos aqueles que fossem seus ouvintes. E portanto, estimulado, motivado pela palavra de Paulo ao seu filho na fé, eu também quero estar sempre ensinando, irmãos, a verdade para vocês, de tal forma que eu possa preservar a mim mesmo, ao meu coração e à minha consciência, e possa ajudá-los a caminhar com segurança nesses dias tão difíceis. Portanto, eu, dando sequência à mensagem da semana passada, quero trazer alguns pontos aqui sobre os quais eu penso existe profunda falta de entendimento, de conhecimento, de revelação, de seriedade, de verdade, de graça e de misericórdia. Primeiro tema que eu quero lhe trazer é sobre templo. O que é um templo? O templo no Novo Testamento sou eu e é você. Esse é o lugar onde Deus desejou habitar. Portanto, se você quer fazer um templo para Deus, não gaste energia com tijolo, com pedra, com cimento, com ferro, e com bancos, e com púlpitos, e com altares, e com equipamentos, e com instrumentos, porque para se erigir um templo para Deus, nós fazemos isso no coração e na consciência. Na conversa de Jesus com a samaritana, isso ficou tão explícito, uma vez que ela perguntou onde deveria se adorar a Deus, se no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam, ou se em Jerusalém, onde estava o templo
que é do templo de Herodes, e Jesus disse: nem num lugar nem no outro, esse tempo já passou, essa época já passou, essa revelação já passou, esse entendimento já passou, essa geografia do sagrado foi extinta. Deus agora procura aqueles que estão dispostos a adorá-lo todos os dias, todas as horas, em todos os lugares, sem serem cativos de nenhuma engrenagem, de nenhuma estrutura sacralizada pelos homens. Essa é a palavra de Jesus. Portanto, toda construção humana e sobre a qual se dirige devoção é um paganismo e é uma afronta ao Evangelho. E isso vem desde Constantino. Se você for estudar a história, vai ver que os templos pagãos foram convertidos em templos cristãos pela mãe de Constantino e com o apoio do imperador, para gerar um sentido de opulência, de grandiosidade, de majestade, de êxtase. Mas Jesus, diante da suntuosidade do templo de Jerusalém, disse aos seus discípulos: vocês estão vendo essas coisas, não vai ficar nada de pé. Quando Tito entrar nessa cidade no ano 70, tudo isso vai ser destruído, porque isso não tem significado. O grande significado está agregado ao coração e à consciência. Por isso que Jesus não é um homem do templo, Jesus é um homem do caminho, Jesus é um homem da estrada, Jesus é um homem dos encontros, Jesus é um homem das casas. Ele foi algumas poucas vezes no templo, mas nunca prestou reverência nem culto ao templo. Por isso nós não damos valor nenhum a templo. Temos esse espaço de reunião que usamos para o nosso encontro, que serve a muitos outros propósitos. Aqui a gente já fez festa de São João, aqui a gente já fez festa retrô, aqui toda semana tem aula de judô, tem aula de dança, tem ensino de inglês. Aqui a gente usa o espaço para qualquer propósito que seja útil para o serviço que nós executamos. Já fizemos festa de 15 anos, já fizemos casamento, já fizemos de tudo aqui dentro, porque não há nada aqui que seja santo. Quando o apóstolo Pedro fala do templo, ele diz que eu e você somos pedras vivas. Não somos mais as pedras que Salomão talhou na montanha para construir o primeiro templo. Nós somos pedras vivas. E nós, quando nos ajuntamos, é que constituímos esse templo espiritual, esse templo holográfico que se projeta de uma realidade material para uma realidade imaterial. Essa é a proposição de Jesus. Portanto, nós somos contra toda estrutura que seja construída para apresentar opulência, com custo altíssimo. Fazer uma manutenção disso é uma coisa absurda, e esse dinheiro poderia estar sendo canalizado para uma série de outras coisas. Às vezes pessoas na comunidade passando fome, e as pessoas gastando uma fortuna para fazer manutenção de prédios caríssimos, que não tem qualquer propósito, porque em Jesus nós somos desafiados e convidados a sair e não a ficar. Qualquer lugar é local de encontro, qualquer espaço é espaço de encontro. E com isso eu não estou dizendo que aqueles que têm seus edifícios, aqueles que já têm seus templos, devem abandoná-los, mas devem tratá-los com essa forma de entendimento. Assim eu penso, assim também penso que está revelado no espírito do Evangelho. Outra coisa que me perguntaram aqui foi sobre espiritualidade. Espiritualidade não é o sujeito andar com uma aparência de piedade, aquele santo barroco, né? Fazer biquinho quando ora, ou gemido, nem coisas do gênero, nem trejeitos, nem linguagem de grito, nem manifestações de pirotecnias, coisas bizarras que são atribuídas ao Espírito Santo, nem contorcionismos, nem risos histriônicos, nem choros compulsivos, nem gestos de malabarismo. Nada disso tem a ver com espiritualidade. Pelo contrário, a espiritualidade é um convite à pessoa a viver a normalidade da vida. Quanto mais normal for o indivíduo, creia, mais espiritual ele é. Quanto mais equilibrado o indivíduo, acredite, mais espiritual ele é. Espiritualidade
é a revelação, é a manifestação de um conserto de Deus dentro de nós, de um trabalhar de Deus dentro de nós, que nos chama a um viver pacificado, que nos chama a um caminhar equilibrado. Você não vê nenhuma manifestação histérica, esquisita, nenhum tipo de catarse, nenhum tipo de gritaria, nenhum tipo de manifestação bizarra, nem em Jesus, nem nos apóstolos. Mas olha como nós vemos esse tipo de coisa na igreja. E como a gente acha que quanto mais espiritual é a pessoa, mais esquisita ela tem que ser. E isso não tem qualquer conexão com o Evangelho, porque toda manifestação esquisita, toda manifestação que sai do padrão da normalidade, revela, pelo contrário, uma espiritualidade de criança. Crianças é que não se controlam, crianças é que vivem tremendo, é que vivem chorando, é que vivem se descabelando, é que rolam pelo chão, é que dão gargalhadas esquisitas, é que ficam caindo por qualquer coisa. Você não vê na Bíblia ninguém falar em cair no Espírito, isso é uma invenção. Você vê Paulo falando na carta aos Gálatas para nós andarmos no Espírito, não cairmos no Espírito. Manifestações profundamente esquisitas atribuídas ao Espírito Santo, sempre em ambientes carregados de emoção, preparados minuciosamente, detalhadamente para produzir esse tipo de êxtase. Isso está nos cultos de mistério dos gregos, isso está nas manifestações esotéricas dos egípcios. Isso não tem nada a ver com Jesus, meu irmão. Isso não tem nada a ver com a igreja que Jesus nos convidou a edificar. Espiritualidade se revela em gente centrada, em gente equilibrada, em gente pacificada, em gente cordata, em gente ordeira, em gente que está sempre disposta a ter uma palavra sensata, de equilíbrio, com boa razão, com boa fé e com boa consciência. Tudo o mais, para mim, revela apenas infantilidade. Revela que a pessoa ainda está vivendo a infância da fé e ainda se sente movida pela carne e pelos impulsos e pelas emoções que um adulto e aquele que tem um eixo de equilíbrio controla perfeitamente e não se deixa levar por esse tipo de coisa. Outro tema que me enviaram é sobre ordenação. As igrejas criaram os seus próprios critérios para fazer a escolha de determinados indivíduos sobre os quais vai repousar uma espécie de unção especial. São aqueles que são separados para o exercício sacerdotal, são aqueles que são convocados e recebem titulações, recebem cargos, recebem funções especiais. De fato, nós vemos nas Escrituras que existem algumas funções. Especificamente no Novo Testamento, nós vemos as funções de diácono, presbíteros e bispos. Presbíteros e bispos, inclusive, em alguns lugares, significando a mesma coisa, uma função de governo. Mas isso em absoluto é um convite, é um estímulo, é uma preparação ou é uma proposição para criar na igreja aqueles que estão na posição elitizada. Em Jesus, todos nós somos sacerdotes. Isso conforme o apóstolo Pedro. Portanto, essas hierarquias, elas têm a ver com a estrutura organizacional da igreja constantiniana. Mais uma vez, é a influência do Estado sobre a igreja, é a influência da política sobre a igreja, é a tentativa de produzir uma elite espiritual, que é o clero, e uma outra grande massa de pessoas subservientes, que são os leigos. Ora, se você é leigo no Evangelho, então você ainda nem é salvo. Como é que alguém pode lhe chamar de leigo? Eu sou leigo em física quântica, eu entendo muito pouco, eu li muito superficialmente, mas eu não sou leigo na palavra da justiça. Portanto, até a designação é pobre, não serve para qualificar.
Ordenação vem pela imposição de mãos na igreja neotestamentária. Sim, as pessoas recebiam imposição de mãos para exercer tarefas. Nós vemos isso na escolha dos diáconos lá em Atos, nós vemos isso no estabelecimento de apóstolos por intermédio de Paulo, nós vemos isso nas práticas dos discípulos. Sim, mas não para criar uma elite, não para estabelecer um ponto de diferenciação, nem para criar uma casta com um pedigree diferenciado, nem muito menos para permitir que determinados tipos de tarefas só sejam executadas por uns e não possam ser executadas por outros. Isso é uma criação da igreja. Isso é a igreja tentando legislar sobre os dons de Deus. Aqui qualquer pessoa pode batizar, qualquer pessoa pode celebrar ceia, qualquer pessoa pode casar, qualquer pessoa pode fazer funeral, qualquer pessoa pode orar pelos irmãos. Nós não temos nenhum tipo de controle, porque quando Jesus disse aos discípulos, vão e façam as coisas que eu lhes ensinei, ele já me ordenou, meu irmão. Não preciso mais ser ordenado por seu ninguém. Eu não preciso mais receber nenhum tipo de unção sobrenatural, pseudo-espiritual, que produz discriminação no corpo, porque Jesus já me ordenou, ele já me deu autoridade para ir. Eu não preciso mais da autoridade de ninguém. Eu já fui comissionado para ir. Por uma questão pura e simples de organização, de disciplinamento, nós podemos estabelecer pessoas que manifestam uma habilidade, uma aptidão para determinada tarefa, mas isso não exclui ninguém de fazer as outras coisas. O que nós vemos é uma supervalorização do cargo, é uma elitização da vida em família, quando Deus nos chama a vivermos de forma simples e a sermos todos iguais. É a criação de um status espiritual, é o ordenamento organizacional para criar castas, para fazer hierarquias, para criar departamentos. Em Jesus não existe nada disso. Nós temos uma única ordenação, a ordenação do Espírito, que nos diz que nós devemos anunciar o amor de Deus e que Deus se reconciliou com os homens. É simples assim. Portanto, se você ganhar alguém para Jesus, não traga para eu batizar, batize você. Ensine você. Seja você a referência. Se alguém aqui for chamado para casar alguém, case. Porque a gente só casa quem já está casado. Casamento não é algo que se transforma numa mágica. Eu vou falar isso daqui a pouco. Você tem autoridade para fazer isso. No nome de Jesus, nós estamos comissionados a fazer todas as coisas, com bom senso, com ordem, com decência, mas não queremos criar entre nós nenhum tipo de casta, de privilégio, de hierarquia, de diferenciação. Pelo contrário, os que estiverem aqui à frente e aqueles que forem pastores entre nós vão lavar os pés de vocês e serão servos de vocês e estarão disponíveis para cuidar e amar e ensinar a vocês. Esse é o propósito. Foi assim que Jesus nos ensinou e é assim que nós faremos. Não teremos aqui nenhum stand para ficar ninguém aqui disponível em vitrine. Não faremos aqui nenhum tipo de procissão de entrada e saída para reverenciar pessoas. Não usamos aqui nenhum título, nem reverendo, nem pastor, nem coisa nenhuma. Você não precisa me chamar de pastor. Alguns me chamam de pastor por causa do vício religioso. Mas se você está usando isso como uma titulação, não use. Se você usa como uma referência, um carinho e um zelo, tudo bem, não tem problema. Mas se você quer transformar isso numa titulação, não faça isso, porque eu não tenho título. E quando tive título, nunca usei. E nunca dei valor a isso. E você não vai encontrar nenhum texto meu, nenhuma mensagem minha com o nome reverendo por aí. E eu fiz direito de ter o título. E eu poderia usá-lo se quisesse, mas não uso, porque não vejo Jesus usando nenhum título. Pelo contrário, quando os discípulos começaram a tratar dessa questão, ele disse: eu sou rabi, eu sou mestre, eu sou, de fato. Mas ele não gostava de ser chamado dessa forma, ele não tratava os outros com essa diferenciação, olhando de cima para baixo. Pelo contrário, ele era manso, humilde, simples de coração. Amém? Outra coisa que me pediram para falar aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é um mantra. Em nome de Jesus é um jargão.
Em nome de Jesus é uma fórmula mágica. O cara pede qualquer coisa e ele acha que se ele botar em nome de Jesus no final vai funcionar. Então ele faz orações grotescas, ele pede coisas absurdas, ele fala coisas surtadas, mas ele acredita que esse em nome de Jesus é feito um pirlim-pim-pim, é feito um abracadabra, é alguma coisa que carrega em si mesmo poder para produzir aquilo que ele deseja. Deixa eu lhe explicar o que é em nome de Jesus. Toda oração que você fizer, que você usar em nome de Jesus, você está dizendo o seguinte, que se faça conforme seria se Jesus estivesse pedindo. Em nome de Jesus é você pedir como Jesus pediria. Portanto, não fique imaginando que isso aqui é uma chave espiritual, é uma mágica, é uma coisa, um acontecimento sobrenatural que vai fazer com que Deus se renda aos seus caprichos, ou que Deus se prostre às suas vontades, ou que Deus se sinta chantageado pela sua fala, pela sua oração rebuscada, porque isso não procede. Em nome de Jesus é você orar como Jesus oraria. Tanto, por isso que ele disse que todas as vezes que você pedisse em nome dele, ele faria. O que ele está dizendo é, quando você orar conforme eu oro, quando você pedir conforme eu peço, quando a sua mente estiver alinhada com a minha, quando a sua agenda tiver as prioridades que são minhas, quando os seus propósitos forem os meus propósitos, quando os seus olhos enxergarem a vida como os meus enxergam, quando a sua alma se sensibilizar com a dor, com a agonia e com o desespero humano, como a minha se sensibiliza, e você pedir em meu nome, eu vou fazer. É isso que quer dizer orar em nome de Jesus. Portanto, não pense que isso aqui é alguma chave espiritual, ou um mantra religioso, ou um abacadabra, ou alguma coisa que vai produzir um resultado, pelo simples fato de você dizer essa expressão, porque não é assim que nós fomos ensinados. Outra frase que se fala muito, e que também tem a mesma implicação, é estar amarrado. Você já ouviu isso? Não. Eu vi uma vez uma cena tão grotesca com esse negócio de estar amarrado, porque o cara ficou supostamente endemoniado numa reunião. Aí ele gritava, porque o demônio é tudo igual, né? Ele rosna. Judas ficou endemoniado, não rosnou, não cresceu os dentes, as unhas, nada, e ele foi lá e vendeu o Senhor, né? Ele estava possesso pelo demônio. Mas os demônios de igreja, sobretudo o demônio de igreja, que é esse demônio que segue um certo script, né? Ele rosna, ele anda feito cachorro, né? Ele bota as mãos para trás, ele entroncha, eles têm tudo o mesmo estereótipo, é uma coisa interessante, né? E aí o cara caiu e fez essa celeuma, e fez essa manifestação histérica, e aí caiu um bocado de gente para expulsar o demônio, e aquela gritaria para expulsar o demônio. E no meio daquela gritaria eu estava de fora e eu prestei atenção que enquanto um cara dizia está amarrado, o outro dizia sai, está amarrado, sai, está amarrado, sai, está amarrado. Eu fiquei pensando a confusão do demônio, eu saio ou eu fico amarrado? Eu fico amarrado ou eu saio? Porque eu estou saindo, o cara manda eu ficar amarrado, fico amarrado, o outro manda eu sair. Olha, meu irmão, esse tipo de mandinga, esse tipo de esoterismo gospel, isso não tem qualquer poder, qualquer influência sobre o diabo. Você acha que o diabo se presta a um papel ridículo desse? Eu fico imaginando o diabo olhando uma cena dessa de fora e dizendo, vê mesmo que bando de idiota esses caras são. Por favor, meu irmão, não se preste a uma coisa dessa, não entre nesse tipo de modismo. A Bíblia diz que qualquer demônio se submete ao nome de Jesus, e você dizendo saia em nome de Jesus é suficiente, não precisa de mais nada para além disso. Você nunca viu Jesus fazendo esse tipo de pirotecnia, você nunca viu Paulo expulsando demônio com esse tipo de manifestação. Ou o nome de Jesus tem autoridade ou não tem. Se ele tem autoridade, você não precisa ficar dizendo 150 vezes para o demônio sair.
É uma única vez e é suficiente. E o mais é manifestação histérica do indivíduo. Agora, quantas e quantas vezes eu já vi pessoas que supostamente estavam endemoniadas, que não estavam endemoniadas. Para expulsar demônio, precisa de uma coisa chamada discernimento espiritual, para você não tratar esquizofrenia como demônio, para você não tratar ataque epilético feito demônio, para você não tratar gente que faz auto-boicote como demônio. Quantas vezes eu já vi gente endemoniada na igreja que nada mais era do que gente que era mal amada, mal resolvida, gente que se sentia um lixo humano, e aí ela quase que inconscientemente é levada a se manifestar. Por quê? Porque quando você se manifesta, você se torna o centro da atenção de todo mundo. Não precisa de muita coisa não, a psicologia mais elementar já explica o fenômeno. E aí você tenta expulsar uma possessão espiritual numa coisa que é apenas uma manifestação de um distúrbio emocional. Eu acredito em demônio? Claro que eu acredito em demônio. Eu já expulsei demônio? Já expulsei demônio. Mas eu posso lhe dizer que a esmagadora maioria de manifestações supostamente de demônio em igreja não eram demônio. Eram essas coisas que eu estou afirmando para você. Portanto, para expulsar demônio, a primeira coisa não é ter gritaria, não é ter superpoderes, não é fazer mandingas e gestos e trejeitos. A primeira coisa para expulsar um demônio é ter discernimento espiritual. É você observar se aquela manifestação de fato é uma manifestação demoníaca, de possessão. Quando o indivíduo perde o controle das suas faculdades. Ou não, ou se é uma manifestação com origem e com natureza em outras coisas. Eu já vi uma menina ficar possessa, entre aspas, e ela estava sendo molestada. Era um abuso sexual que fazia com que ela se manifestasse. Ela não podia dizer à família, ela tinha medo de dizer para a mãe, e ela ficava possessa, era a mecânica que ela conseguia construir para dizer de alguma forma que ela estava sendo abusada. E toda reunião expulsava um demônio, e na reunião seguinte o demônio voltava. E não era demônio. Era uma questão que envolvia muito mais questões sociológicas e questões psicológicas do que questões teológicas. E é preciso ter bom senso e discernimento para separar essas coisas. Outro tema que me trouxeram, maldição hereditária. Deixa eu lhe dizer uma coisa, toda maldição na sua vida acabou-se quando você abriu o seu coração e Jesus se tornou o Senhor da sua vida. Acabou-se. Ah, pastor, mas o meu tataravô, ele pisou numa cobra, e ele fez o sinal da cruz, e de lá para cá, o meu triavô, o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, todo mundo desenvolve um tipo de comportamento. Sim, de fato, mas essa não é uma questão espiritual, essa é uma questão muito mais psicológica e sociológica. Isso é uma ambiência familiar que faz se reproduzir alguns tipos de comportamento, porque nós somos seres que de alguma forma somos fruto do meio no qual nós vivemos. Mas isso não tem qualquer influência de questões de ingerência espiritual. A Escritura é clara nesse sentido. Você vai pegar o profeta Ezequiel, e aí o texto diz, os pais comeram uvas, e os filhos ficaram com os dentes embotados. E o profeta diz com muita propriedade, a alma que pecar, essa morrerá. Os filhos não serão responsáveis pelos pecados dos seus pais. Por favor, isso é uma construção perversa. Sabe para que se cria isso? Para vender livro. Sabe para que se cria isso? Para fazer congresso. Para você pagar 200 pau para ir lá para um congresso de quebra de maldição espiritual. Aí você vai lá, passa 3 dias lá, uma gritaria danada, uma confusão danada, um cai-cai danado, e você volta e a maldição continua. Sabe por quê? Porque não é maldição espiritual. É uma questão que envolve toda uma cenografia existencial, e é preciso discernir isso para você quebrar essa maldição. É uma maldição do ponto de vista da repetição do fenômeno, mas não é o demônio que está construindo isso. Quem está construindo isso é você, e foram os seus antepassados que não tiveram o discernimento e a firmeza necessária para romper com aquilo. O fenômeno acontece? Acontece.
Eu já vi famílias em que o bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra e o filho era alcoólatra. E aí você tem que levar em consideração que o alcoolismo é uma doença. Então há questões genéticas envolvidas, antes de qualquer coisa. Agora, se você me perguntar, pastor, o diabo pode tirar proveito disso? Pode, é óbvio. O diabo tira proveito de tudo, porque ele é o pai da mentira. Mas o fenômeno não tem natureza espiritual, portanto, ele não pode ser combatido de forma espiritual apenas. Ele pode ter uma ambiência espiritual? Pode. Mas ele não vai se resolver com jejum e oração, ele vai se resolver com decisões na vida. Ele vai se resolver quando você disser assim, eu sou alcoólatra, preciso de tratamento, eu vou para o ar. Hein, Luiz? Como é que essa maldição acabou na sua vida, não foi assim? Quantos anos sem beber, Luiz? 36 anos liberto. Mas ele foi liberto no dia que ele disse assim, eu sou doente, eu preciso de tratamento. E aí não só ele foi liberto, como ele tem ajudado a libertar centenas de pessoas por intermédio daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Agora, o Espírito Santo fortaleceu ele para ele manter-se firme? Sim, o Espírito Santo fez isso, fortaleceu ele. Mas foi uma decisão existencial a partir de uma leitura sociológica que ele fez da sua condição de vida e das influências que eventualmente ele tenha tido. E isso acontece com qualquer outra pessoa. Portanto, todas essas engrenagens, gente que vai fazer mapeamento espiritual. O negócio de mapeamento é coisa para astrologia, meu irmão. Você já viu crente fazendo mapeamento? Eu quero lá saber o que é que meu tataravô fez. O que ele fez eu não sei. Eu sei que o que eu fiz foi perdoado pelo sangue de Jesus. E foi cancelado todo escrito de dívida. E a maldição que estava sobre mim ficou sobre o Senhor. Lá no madeiro, quando ele foi pregado na cruz, a maldição ficou lá. Não há mais nenhum tipo de maldição, nem sobre mim, nem sobre você. Amém? E qualquer coisa e qualquer ensino que venha para além disso, é apenas novidade, é apenas programação circense, que crente adora esse negócio. Adora novidade, adora coisa esquisita. É uma tristeza, mas eu tenho que dizer, crente adora coisa esquisita. Quanto mais esquisita, mais gente junta. Quanto mais esotérico o negócio é, mais se dá valor. Quanto mais pseudo espiritual ou qualquer crença que é metafísica, mais as pessoas dão valor. E aí a gente cai novamente naquela questão que eu disse, que quanto mais normal é o indivíduo, mais espiritual também ele é. A mesma coisa com um negócio chamado cura interior. Aí se faz congresso de cura interior, seminário de cura interior, livro de cura interior. Aí você vai ver, nada mais é do que positivismo. Laí Ribeiro convertido ao Evangelho. E aí a moçada faz aí congresso, e faz reunião, e faz não sei o que, encontro espiritual, e coisa, práticas de regressão. Aí começa a entrar pela psicologia, num terreno extremamente pantanoso, porque faz isso sem ter a técnica, faz isso sem ter o conhecimento científico, porque o psicólogo estudou para fazer o que ele faz, o psicanalista estudou para fazer o que ele faz. Aí os pastores se arvoram a entrar num terreno que não é o terreno que eles conhecem. Eu aconselho pessoas, mas não façam isso por mais do que 5, 6 sessões. Passando disso, é um tratamento psicanalítico, psicológico, eu encaminho para um profissional, porque eu não sou psicólogo, eu sou pastor. Apesar de ter conhecimento de psicologia, apesar de ter estudado um pouco de psicologia, mas eu não sou psicólogo. É desonesto eu fazer um atendimento psicológico sem ser psicólogo. O que mais existe hoje aí é pastor psicólogo. Porque o cara como pastor atende e não pode cobrar, mas como psicólogo ele pode cobrar. Aí ele faz teologia e faz psicologia. Alguns porque tem vocação, de fato, e eu reconheço. Mas outros tantos porque querem um jabá adicional, porque a igreja não paga um salário para o cara digno, o cara não consegue sobreviver, e aí ele começa a buscar essas alternativas. E muitas vezes você tem um mau pastor e um mau psicólogo. O cara é ruim nas duas coisas. Cura interior é um processo produzido pelo Espírito Santo em você, tanto mais você busca e se aprofunda em Deus. É um processo entre você e Deus. Qualquer intermediação humana e qualquer tentativa de organizar o fenômeno, metodologizar o fenômeno, processar o fenômeno de forma estruturada, nada mais é do que uma tentativa de levantar grana.
e de mexer com gente que está quebrada, fraturada de alma, esmagada por dinâmicas existenciais horrorosas, de famílias que destruíram a psique do indivíduo, ou de situações dramáticas, ou de coisas que aconteceram, que fizeram uma ruptura interior no sujeito, e aí a gente se aproxima de gente assim e começa a dizer para eles, seu problema é que você precisa de um trabalho de cura interior. Cuidado. Via de regra, esse tipo de coisa é feita por gente que não tem nenhum conhecimento profissional para fazer isso, não tem nenhum conhecimento, inclusive, da profundidade das Escrituras, porque é o Espírito de Deus que vai reconstruir o seu interior, não é homem quem vai processar isso. Isso é uma coisa que Deus vai fazer lentamente, porque se fizer numa intensidade maior do que o sujeito suporta, você desconstrói a pessoa. Você acaba desmontando a pessoa. E algumas práticas desses seminários às vezes jogar contra o outro, usar algumas técnicas para que a pessoa rompa com o medo, e aí, em vez de romper com o medo se aprofunda mais ainda. São coisas às vezes bizarras, e aí você leva as emoções do indivíduo ao limite, para que ele imagine que está sofrendo uma libertação, e ele volta pior do que foi. Eu já vi gente ficar muito pior do que era, depois de participar de determinados tipos de congressos e de seminários, supostamente atribuídos à cura interior. Outra coisa esquisita, batalha espiritual. E aí o cara começa a lutar contra os demônios, aí vira um caçador de fantasmas, né? Ele vê demônio em tudo, ele vê demônio em cima da geladeira, ele vê demônio debaixo da cama, ele vê demônio dentro do guarda-roupa. Eu uma vez estava na casa de uma pessoa que tinha essas crenças, e aí eu estava conversando com ela, e ela disse, você viu? Você viu? Eu disse, não, viu o quê? Você não viu não? Não. Olhe para ali. Aí eu olhei, nada. Você não está vendo não a televisão? Eu disse, não, tem um demônio ali em cima, demônio em cima da televisão. Aí eu pensei, ou ela bebeu muito, ou está tomando muito remédio, ou fumou maconha, alguma coisa desse tipo, porque não é possível. E outra coisa, o cara vê demônio como vê mosca, e é o mesmo fenômeno de quem vê anjo, né? A turma vê anjo em igreja, como se estivesse vendo mosca. Engraçado que na Bíblia, todo mundo que viu anjo caiu, não aguentou, não suportou. A presença da glória de Deus é tão forte, que na Bíblia os homens que viram essas teofanias, né, que são manifestações espirituais angelicais, todos eles caíram, ficaram prostrados. Mas a turma vê anjo como vê mosca. Ó, tem um anjo ali, ó. Ó, tá ali, ó. É um demônio jogando vôlei com anjo. Porque revela o nível de bizarrice no qual nós chegamos. De fato, Paulo fala na carta de Efésios, capítulo 6, que nossa luta não é com coisas concretas apenas. Nossa luta também tem dimensões espirituais. De fato, no mundo espiritual existe? Existe. São camadas que estão acima de nós? São. Mas para você entender e discernir e entrar nesse nível de profundidade, não é com essa brincadeira de Star Wars, não, meu irmão. Você está pensando o quê? Quanta gente que eu já vi entrar nesse negócio de batalha espiritual e se acabou. E aí, de fato, o diabo entrou na vida do indivíduo e fez uma desconstrução, porque ele acabou entrando em dimensões que ele não estava preparado para entrar. E aí fica um negócio que parece brincadeira. Gente vendo demônio em objeto, gente vendo demônio em álbum de fotografia, gente vendo demônio escondido atrás de guarda-roupa, e começa toda uma prática esotérica, mística, pseudo-espiritual, em torno desse tipo de circunstância, em cultos catárticos, com muita gritaria, com muito barulho, com muita manifestação histriônica. Você acha que batalha espiritual é isso? Você sabe qual é a grande batalha espiritual que você tem na sua vida? É você combater a mentira, é uma batalha espiritual. É você combater a inveja, é uma batalha espiritual. É você discernir a sua insensibilidade, seu descaso com a dor do outro, é uma batalha espiritual. Essas são dimensões da batalha espiritual. E não a gente ficar achando
que há uma trama, uma coisa, uma confrontação de potestades espirituais que se rebelam contra você. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Não estou preocupado com o mal que o diabo pode me fazer, estou preocupado com o bem que Deus pode me fazer. Você já está protegido. Algumas dimensões de lutas têm essa conotação? Tem, sim, mas é preciso compreender o fenômeno, é preciso estudar, é preciso mergulhar mais fundo, e é preciso ter uma musculatura, não só emocional, mas espiritual, para entrar nessas coisas. E o que eu posso lhe dizer é que 90% de tudo que eu vi na igreja, atribuído à batalha espiritual, nada mais era do que maluquice, criancice, bobagem, e às vezes esse tipo de coisa acaba descambando para desestruturar a psique da pessoa que já é desestruturada. Quanto mais frágil emocionalmente a pessoa for, quando vai mexer com esse tipo de coisa, mais ela vai ter possibilidade de desencadear uma série de outros problemas, tendo esse como origem. Outra coisa que me perguntaram aqui é sobre organização religiosa. A igreja virou uma holding, né? Então você tem uma estruturação extremamente complexa, organizacional, para manter aquele conglomerado de igrejas. De onde vem isso? Isso vem, mais uma vez, da institucionalização do cristianismo. Isso vem de Constantino, de uma organização da igreja em dioceses, né? De tal forma que os bispos tivessem ingerência sobre todas as outras paróquias. E se você for estudar, você vai ver que na Idade Média, a igreja traz inclusive uma contribuição aos processos de administração, porque precisava de uma série de métodos para você fazer a gestão de algo tão extenso e tão complexo. E aí você chega dos nossos dias, onde você tem conglomerados de igrejas, e aí normalmente com um modelo centralizado de poder, né? Onde você tem aquelas instâncias administrativas que controlam todas as outras, e aí você tem uma arrecadação que é centralizada, todo mundo manda dinheiro para aquela sede, aí o pequenininho lá fica asfixiado, porque ele tem que mandar toda a grana que ele arrecada lá para a sede central, que a sede central é que vai fazer todo o planejamento estratégico. Aí você vai transformando um elemento orgânico e espiritual, que é a igreja, num elemento de negócio empresarial, que é o que se transforma. Essa semana está aí o Rodovalho pedindo que o governo Temer possa ajudar para fazer financiamento de construção de templo, porque os bancos não querem financiar a igreja. A igreja só tem caloteiro, a grande maioria. Aí banco não entra numa parada dessa. Aí os caras agora estão pedindo que o governo financie construção de templo. Eu nunca vi esses caras dizer para o governo financiar casa para as pessoas que estão na comunidade, não tem grana. Financiar saneamento para os membros da comunidade que moram em bolsões de pobreza, não tem saneamento, mas eles querem financiar templo. Porque Jesus disse: ide por todo o mundo, construir templos, edificai templos para que venham mais pessoas, para que mais templos sejam construídos e para que vocês possam ter um império no final. Pelo amor de Deus. Igreja local. Você quer saber o que funciona? Igreja local. Eu não acredito em nenhum dos três sistemas de governo que existem aí de igreja, nem o congregacional, nem o presbiteriano, né, que é o modelo parlamentarista, e nem o modelo episcopal de bispo. Não acredito em nenhum dos três. Não vejo que nenhum dos três funciona com o espírito do evangelho, que é o espírito da liberdade, não é o espírito do controle. Não é o espírito do empreendedorismo. O grande empreendedorismo espiritual é ganhar pessoas, é cuidar de pessoas, é amar pessoas. Não é expandir um império para você ter lá um presidente, você ter lá um patriarca, você ter lá um papa, para controlar esse grande império que foi feito. O Banco do Vaticano investe numa das maiores empresas de armas do mundo, que é a Beretta. Você sabia disso? Você já imaginou o que é uma igreja investindo em ações de uma empresa de arma que mata gente? Porque é um negócio. Olha, é um negócio. A igreja Assembleia de Deus daqui de Pernambuco vai gastar 300 milhões para construir um templo ali na Avenida Mário Melo. Mas eu sei que tem muita gente ali que não tem uma casa para morar.
Eu sei que tem muita gente ali que não tem grana para fazer uma faculdade, que a igreja podia financiar. Eu sei que tem muita gente ali que tem uma situação extremamente precária, não tem um seguro-saúde, e a igreja poderia ajudar e construir um hospital, como os adventistas fazem. Aliás, a igreja adventista é uma das igrejas mais sérias no trato da ação social que eu conheço. Parabéns para os meus irmãos que fazem algo com uma transparência global, inclusive. Agora, a igreja, a Assembleia de Deus se presta a gastar 300 milhões para construir um templo, para competir com o da Universal, que é do outro lado, e que é tão grande e tão ou mais suntuoso. Sabe o que é que eu acho disso? Eu acho disso um absurdo. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo procurando César, dizendo, eu estou precisando de financiamento para a gente abrir igreja na Ásia, é um grande negócio, e lá não tem igreja, então se vocês financiarem, a gente vai ganhar muita grana, porque em cada cidade que eu for, a gente abre uma. E aí César ia dizer, rapaz, de fato, isso é um grande negócio, vamos chamar um empreiteiro, né? Vamos chamar um Odebrecht da vida, que vai financiar a construção desse negócio, e a gente faz aqui uma composição, e todo mundo sai feliz. Meu irmão, igreja é local, governo da igreja é local. Como é que funciona o caminho da graça? Igreja é local. Você pensa que eu pergunto a Caio Fábio o que eu posso fazer aqui? Não pergunto nada. Ele sabe que nós andamos no mesmo espírito do Evangelho, e ele sabe que a nossa relação é uma relação de amor. Se não fosse assim, não faria parte do grupo, porque não é uma instituição, um movimento de consciência. E se amanhã crescer e a gente abrir outra, ajuda a abrir, e quem abriu lá que toque, e que conduza conforme o que Deus está falando para lá, e não eu fazer controle do que eles estão fazendo lá, e fazer com que o cara se submeta a mim. Nós não somos uma empresa, nós somos uma igreja, e é assim que é, conforme o Espírito de Jesus. Os discípulos certa vez procuraram Jesus e disseram, aquela moçada ali está expulsando demônio. E Jesus disse, e daí? Que não é contra mim, é por mim, deixa eles expulsarem, porque os apóstolos já estavam querendo criar carteirinha, já estavam querendo fazer um membro do clube. O cara não é do clube, meu irmão, o cara está ali expulsando demônio, vamos chegar lá e dizer, você é do clube? Não, então como é que você está expulsando demônio? Você não faz parte da nossa organização. Mas Jesus não estava construindo uma organização, Jesus estava construindo um organismo vivo para a glória de Deus. Amém, gente? Outra coisa que me perguntaram aqui, casamento religioso. Eu acho ridículo esse negócio. Casamento não é uma indústria. Casamento hoje é uma indústria que rola muita grana. O cara gasta às vezes o preço de um apartamento para fazer um casamento, para montar um álbum. Depois de 2 anos ele vai tocar fogo, cuspir em cima, porque ele separou da mulher. Então, casamento nos nossos dias se tornou um negócio rentável. Inclusive, pastor cobra para fazer casamento. Eu acho tão absurdo isso. O cara quer cobrar 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos para fazer um casamento, que não precisaria nem de você para casar, porque no casamento são os noivos que se casam. O pastor, o padre, o sacerdote, o que seja, ali é apenas um facilitador, mas quem se casam são os noivos, eles é que são os ministros da cerimônia. Jesus foi para o casamento em Caná da Galileia e ele não casou ninguém. Foi lá, comeu canapé, comeu torresmo, comeu uma linguicinha de bode, que ele não era besta, tomou vinho, o vinho não estava bom, ele multiplicou, fez vinho bom para o negado beber até de manhã cedo, e não fez nada, ele era um participante, ele foi se alegrar. Ali é uma representação do que é casamento. Deus se alegra com a nossa alegria, ele se faz presente, mas nós precisamos de um intermediário, nós precisamos de um pajé, nós precisamos de um feiticeiro, nós precisamos de um padre, de um sacerdote, para intermediar a nossa relação com Deus. Aí a igreja ainda faz pior, ainda diz que você não pode casar se não tiver a bênção desse indivíduo. E o negócio é tão poderoso que até o Estado se rende a isso, porque você faz o casamento religioso com desdobramento civil, e o cartório aceita lá. Quantos casamentos eu tenho feito, que eu tenho que fazer aquela ata lá, que o cartório pega a ata com o CNPJ da igreja para poder registrar. Meu Deus do céu, que falta de entendimento. Casamento é algo que se dá no coração e na consciência dos noivos, daqueles que estão se entregando. Se você quiser botar alguém para dar uma palavra, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser qualquer um, meu irmão.
Qualquer pessoa, não precisa ter alguém especializado, alguém instrumentalizado, alguém pseudo-ordenado para fazer aquilo. Isso é uma coisa humana. Não existe nada disso em Jesus. O casamento nos dias de Jesus e o casamento judaico era uma cerimônia familiar, simples, despretensiosa, de juras e de pactos entre os noivos. Essa manifestação de casamento dos nossos dias é uma projeção dos casamentos da Idade Média, da corte da Europa. É pajem, é carruagem, é trombeta, é presente. Isso é tudo projeção do casamento dos príncipes. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com Jesus, meu irmão. E nós acabamos fazendo uma festa pagã, porque nós pensamos em todas as coisas e não pensamos em honrar a Deus. Eu já casei gente que me deu a lista de músicas da cerimônia, umas 8 ou 10 músicas, não tinha nenhuma música que glorificasse a Deus. Eu tenho alguma coisa contra você tocar qualquer tipo de música? Não, você pode tocar o que você quiser no seu casamento. Eu já casei um casal que entrou ao som de Led Zeppelin, e tocando Led Zeppelin, eu doido para, né? Eu lá, não, mas eu sou o pastor, mas eu sou o pastor. Você pode colocar o que você quiser, mas eu imagino que você está fazendo uma celebração diante de Deus, e você quer honrar a Deus, e você quer glorificar a Deus. Não tem uma música só, uma que seja. E aí o cara diz assim, não, porque eu estou casando no religioso. Tá, de fato, você está casando no religioso, você é um religioso, está casando no religioso, porque você está achando que aquele altar da igreja e aquela figura que está ali vai fazer um passe de mágica e vai dar uma bênção, e essa bênção vai impermeabilizar você contra os desgastes que são comuns da relação conjugal. Vai não, meu irmão. Não vai nada. Ou você está achando que aquilo é uma mágica que se faz? Quanta gente eu já casei olhando no olho e percebendo que a forma como eles estão construindo a relação está profundamente equivocada. Não obstante ser um casamento religioso, com todas as pompas que a religião permite. Portanto, eu quero lhe dizer que casamento é uma ação do coração daqueles que decidiram andar junto e construir um projeto de vida, e isso é mais do que suficiente, e qualquer coisa para além disso é apenas sofisticação do processo. Portanto, se você tomar a decisão de viver com o outro, isso é uma decisão pública, conforme diz a Escritura. O que é que Jesus fala sobre casamento? Deixará o homem pai e mãe, que é a quebra do vínculo financeiro, emocional, sociológico. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, que tem a ver com relação sexual, tem a ver com troca de alma, de espírito e de corpo, e serão os dois uma só carne, que diz respeito a votos públicos também, a que todo mundo tome conhecimento disso. São essas três coisas: rompimento com os processos paternais, o voto público de conhecimento de todos, e a relação sexual, que é o que sela o encontro de alma. Casamento é isso, é só isso. E qualquer coisa para além disso é só complicar o processo e estabelecer uma série de coisas para fazer com que a indústria, a engrenagem, que rola muita grana e que faz muito dinheiro com isso, funcione. Só. O que mais que me perguntaram aqui? Me perguntaram sobre confissão e penitência. Provavelmente quem perguntou isso é católico, né? Porque a igreja católica tem aquele rito da confissão, que o sujeito precisa procurar, ainda é a prática religiosa que precisa de um intermediário para você fazer a confissão do seu pecado. Em Jesus tudo isso se destruiu, em Jesus tudo isso se acabou. Nós confessamos os nossos pecados a Deus, confessamos ao Senhor, e o Senhor nos perdoa. É assim que reza a Escritura. Tiago fala sobre a confissão dos pecados uns aos outros, mas é para produzir uma cura existencial e emocional. Quando eu confesso para o outro, eu dou início ao processo terapêutico. Nada mais é do que uma psicanálise. É eu falar, eu colocar para fora. Quando eu confesso o meu pecado por meu irmão, e não pode ser qualquer irmão, ele tem que ter maturidade para fazer isso, não se confessa, ele conta para a igreja todinha.
Então você não confesse seu pecado para qualquer um, procure alguém que tenha maturidade para lhe ouvir, e não lhe julgar e não lhe esmagar, mas é um processo terapêutico. A confissão para o outro é uma produção de uma asepsia emocional, existencial. A minha confissão a Deus é que é uma confissão espiritual. E é de quem eu posso receber alívio e perdão dos meus pecados. Portanto, toda intermediação humana para dar absolvição é pagã e destrói o significado da morte e da ressurreição de Jesus, porque Jesus disse que ninguém ia ao Pai a não ser por Ele. Não há como chegar em Jesus, a não ser, em Deus, a não ser por intermédio de Jesus. Qualquer coisa que for feita, que mude essa realidade espiritual, é pagã, e ainda revela a necessidade da igreja de ter controle sobre as vidas das pessoas. Ainda revela a necessidade dos sacerdotes de intermediarem o processo entre Deus e os homens. Ainda é uma prática profundamente ligada à religião, que nada tem a ver com Jesus, porque em Jesus eu tenho acesso direto, sem precisar de ninguém fazendo mediação, a Deus, e o sangue de Jesus, conforme o apóstolo João, me purifica de todos os pecados. Amém, gente? E por fim, porque tem muita coisa aqui, não vai dar tempo de falar, eu queria falar sobre usos e costumes. Ah, que tema polêmico. O que mais tem a gente me perguntando: pastor, eu posso pintar o meu cabelo de azul? Pastor, eu posso botar um piercing? Pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Pastor, eu posso usar mini saia? Pastor, eu posso ir para a praia com biquíni? Pelo amor de Deus, meus irmãos, tudo aquilo que fere o bom senso deve ser evitado, por uma questão simples de bom senso. Tudo aquilo que é escandaloso, tudo aquilo que choca, deve ser evitado. Por quê? Porque é algo que fere o bom senso, a normalidade e o padrão cultural da nossa sociedade. Mas ninguém pode legislar sobre a sua escolha. Se você quer pintar o cabelo de cor de rosa, é um problema seu, meu. Se você quer botar um piercing no nariz, no olho, no umbigo, e onde quer que seja, em outros lugares menos recomendáveis, isso é um problema seu. Se você quer fazer tatuagem, não, porque no livro de Levítico tem um texto lá que fala, meu irmão, Levítico acabou-se. Em Jesus não tem mais Levítico, não tem mais lei, não tem mais nada, foi tudo extinto, virou história. Eu leio Levítico como eu leio Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, a mesma coisa, é história. Leia Hebreus em vez de ler Levítico, que você vai entender os significados de que aquilo eram sombras que se projetavam. Ou então, se você quer viver com Levítico, aí viva Levítico inteiro. E aí vai se enquadrar todos os preceitos e as normas da lei. Eu, como fui liberto da lei, porque eu acredito que Jesus cumpriu a lei para me dar a lei do Espírito da vida, que está em Romanos capítulo 8, a lei da liberdade, da consciência e da verdade, eu não me preocupo mais com Levítico. Você quer fazer tatuagem? Faça a tatuagem que você quiser. Eu, inclusive, acho legal, acho bonito. Eu não faria em mim, mas eu acho bonita. Algumas tatuagens que são um trabalho do artista, que são legais e que são discretas, eu acho bacana. Tatuar o corpo todo, eu particularmente, acho feio, mas tem gente que se amarra em fazer, então faça, meu irmão. Você quer pintar o cabelo de roxo, pinte. Você quer andar com uma perna cabeluda e a outra raspada, isso é um negócio que é seu. Cada um faz do jeito que bem entende, contanto que você não perca a noção do bom senso. É só isso. Mas mesmo assim, se você quiser andar na contramão de todo mundo, isso é um problema seu. Ninguém tem que legislar a respeito disso. Sabe por quê? Porque para Deus o que interessa é o que se passa no seu coração. Não é a sua aparência. Quantas e quantas vezes Jesus falou sobre isso, na aparência de piedade do fariseu, que estava lá no templo fazendo a sua oração rebuscada, enquanto o outro, o publicano, entrou com o coração quebrantado e foi perdoado. Jesus depois fala da questão do alimento, porque o judeu tinha todo um problema de asepsia com o alimento. Ele diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, que está carregado pelo coração. Jesus, quantas e quantas vezes nos dá ensinos dizendo que o que interessa ao Pai é aquilo que nós carregamos na alma, é aquilo que nós
processamos com a mente, é aquilo que nós deixamos que crie profundidade e raiz no coração. As outras coisas é legislação religiosa, é cartilha denominacional, é o manequim da sua igreja. Aí se a sua igreja tem um manequim que é mais conservador, aí você vai ter que seguir aquele modelo. Se a sua igreja tem um manequim mais liberal, você segue o manequim aquele modelo. Agora saiba que em Jesus não existe manequim nenhum. Em Jesus o convite apenas é para andar com bom senso e para entender que algumas coisas não convêm, ao passo que outras convêm, mas é uma legislação de cada um, porque a fé que tem, disse Paulo, tenha para você. E bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então ande com a sua consciência no Evangelho, e nada dessas questões vão lhe perturbar, e nem você vai se submeter ao grotesco castramento, a policiamento das suas vontades e dos seus gostos, porque nada disso tem valor e nada disso remete à santidade ou à piedade. Então é isso. Ainda tem alguns pontos aqui que eu não vou fazer a parte 3 não, me desculpem, a parte 2 já é suficiente. Espero que tenha ajudado, tenha esclarecido. Quem não ouviu a mensagem 1, ouça, porque ela complementa essa. E eu queria apenas concluir dizendo o seguinte: irmãos, quanto mais você estudar as Escrituras, menos dependência você vai ter daqueles que estão no ensino do Evangelho, daqueles que estão no púlpito ou daqueles que são mestres da palavra. Esses serão sempre necessários, porque eles se aprofundam muito mais. E sobretudo aqueles que se esmeram e aqueles que se afadigam, como diz a Escritura, esses são merecedores de toda a honra, de todo o zelo da igreja e, dentro do possível, do cuidado financeiro com as suas vidas. Agora, se você próprio tiver a vontade, a fome, o desejo, a paixão de estudar e de ler, você não vai precisar se preocupar com nada do que ninguém está ensinando, porque o próprio Espírito do Senhor vai estar ministrando, ensinando ao seu coração. Espero que a palavra se aplique à realidade da nossa vida, que sempre a gente caminhe no Espírito do Evangelho de Jesus, e é no nome dele que a gente ora. Amém.